e santifica o homem, santifica a mulher, aleluia. Poder da palavra, meus irmãos, glória a Deus. É muito bom estar na casa de Deus. Nós estávamos praticamente 20 dias sem nos reunir, estávamos sentindo falta, como nosso corpo sente falta de algumas vitaminas, né? A nossa alma estava sentindo a falta de ouvir esses lindos louvores, sentindo a falta de se alimentar com a palavra, a genuína palavra de Deus, que sara o nosso interior, sara as feridas. Muitas vezes sofremos na caminhada. É verdade, irmãos? Quantas feridas às vezes nós sofremos, ferimentos. Não existe um que possa dizer assim: nunca ninguém me feriu. Privilégio seria para você, mas dificilmente. Basicamente, todos nós somos feridos de uma forma ou de outra, mas o Senhor sara as nossas feridas e caminhamos para o céu. Glória a Deus. Os anúncios, meus irmãos: terça, culto público ali no 7 de setembro, os irmãos observem essas escalas. Quarta, culto do círculo de oração, com ensaio para o coral que vai cantar na Santa Ceia. Quinta, culto público novamente aqui às 19h30. Sexta, culto novamente no 7 às 19h30. Sábado, culto na esquina Ipiranga às 19h30. Domingo pela manhã temos um grupo de irmãos que vão estar aqui às 9 horas, a partir das 9 horas, para participar da ceia. Vamos distribuir a Santa Ceia de manhã e à noite no próximo domingo, para nós não aglomerarmos muito, né? Normalmente no grupo de Santa Ceia temos aproximados 100 pessoas aqui. Então, como o nosso limite é 60, vamos distribuir em 2 grupos. Os mais idosos vamos divulgar entre nós, famílias, e vamos pedir para vir pela manhã, os nossos irmãos mais idosos, né? Pela manhã, às 9 horas da manhã, venham para participar da Santa Ceia. Né? Nós vamos cantar, vamos orar, vamos ter uma palavra de Deus para os nossos irmãos, e assim distribuímos a Santa Ceia e os irmãos retornam para as suas casas. Aí os demais à noite às 19 horas, temos aqui um grupo mais jovens também, que vão com certeza estar conosco à noite no próximo domingo. São esses os anúncios, né? Aleluia. Queremos parabenizar a irmã Lelir, que ontem esteve de aniversário, né? Parabéns, irmã Lelir. Que Deus te abençoe, te prospere, guarde livre de todo mal, Deus sendo essa pessoa de glória. Aleluia. Até o fim, perseverando até o fim. Aleluia. Alcança a bênção de Deus. Parabéns, que Deus abençoe. A igreja quer associar-se a essa homenagem com a nossa irmã, pode dizer amém? Amém. Vamos receber a homenagem da igreja, do Paulo, na quarta-feira. Deus te abençoe, Paulo. Os irmãos, né? Irmão. Aleluia. Que bom, né? Então, parabéns, Paulo. Que Deus te abençoe. Muita força, muita graça, muitas graças de Deus. Aleluia. Toda a igreja quer associar-se homenageando nosso irmão Paulo, pode dizer bem? Amém? Tem mais alguém aniversariando? Bem? E nós vamos ter que melhorar o nosso grupo de WhatsApp, né? Vou botar alguém aqui que cuida dessa questão do aniversário, né? Para a gente parabenizar lá no grupo. O pessoal do grupo, uma mensagenzinha, né? Fica bem. E aqueles que não estão no grupo do WhatsApp da igreja, queira participar do grupo, pode nos procurar. Pode nos procurar, meu número é tal, coloca aí no grupo. A gente coloca. É bom, mas muitos anúncios a gente está botando ali. No
igreja. Tá, meus irmãos? Então, no final do culto, você que não está no grupo e gostaria de participar, eu fico feliz de você participar. Eu até fiquei assim agora esses dias. Alguém saiu do grupo e eu perguntei, mas por que você saiu do grupo, irmão? Ah, é muito grupo. Sim, mas ficou do grupo lá, não sei das quantas, e se saiu da igreja, quando da igreja é o prioritário. A igreja é o primeiro. Você pode sair do último grupo lá, né? Mas o primeiro é da igreja. Primeiro tem que ser o da igreja. Para você participar dos cultos. Seguidamente os irmãos botam uns lindos hinos para a gente escutar. Seguidamente a gente bota ali um anúncio. Aconteceu pedidos de orações aí para os nossos irmãos que passaram por momentos difíceis de enfermidade, até Deus recolheu alguns irmãos, a gente colocou ali no grupo. Então você fica sabendo da tua família, que é a principal. Você tem que ter. Está no grupo da família, da tua família, e no grupo da igreja, que é a tua família também. Agora, o grupo de futebol, o grupo lá não sei das quantas, lá, esse você pode sair. O que vocês acham? Para mim, até quando boto no grupo da igreja, também não faz mal, porque a gente vê os irmãos se alegrando também, né? Nessas questões, né? Mas gosto do peixe também, né? Não, agora bota a foto do peixe e vem trazendo peixe também, né? Aleluia. Se pescou 10, traz um para o pastor. O dízimo do peixe. Aleluia. Eu oro por você porque você pega em 30 já, né? De 30 para cima, em 3. Se for de 5 quilos, veja quantos quilos que vem. Marcos? O Marcos gostou. Vou lá para pegar 30 agora. Mas é bom também. Aleluia. Então, meu conselho é que você entre no grupo da WhatsApp da igreja. E quando você tem uma palavra ou quer botar uma mensagem, pode botar. Pode botar. Glórias a Deus. E seguidamente nós estamos botando os anúncios, que são importantes também da igreja. Meus irmãos. Aleluia. Então, parabéns à irmã e ao nosso irmão que se leva de aniversário, esteve de aniversário da irmã, e o nosso irmão Paulo vai estar quarta-feira. Aleluia. Temos visitantes? Quem está nos visitando, levante a mão. Valmir Dornelis. Aleluia. Bem-vindo. Bem-vindo nesse lugar. Deus te abençoe, veio do melhor lugar. A bênção de Deus é certa para você. Glórias a Deus. Tem mais visitantes? São só esses? Vamos colocar de pé, vamos saudar, é tão bom. Nós vamos canto do louvor, né? Aleluia. Pena se não podemos se abraçar, tá? Essa questão aí, né? Você pode abanar para o seu irmão, abanar para o irmão, né? Aleluia, glórias a Deus. E todos são bem-vindos. Vamos ver todos juntos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Ele te ama e Ele te ama, assim podemos dizer. Ele te ama e Ele te ama, assim podemos dizer. Minha vida, Jesus é nosso amor. Eu posso te saudar, palavras do Senhor. Minha vida, Jesus é nosso amor. Eu posso te saudar, palavras do Senhor. Me ama, e nós é teu sorriso, e a terra na minha mão. Me ama, e nós é teu coração.
dar continuação, né? Na parte dos louvores, vamos intercalar os louvores com a parcela da palavra, mas vamos estar ouvindo uma Jaqueline, vai estar louvando o nome do Senhor com o hino, e posterior a uma Jaqueline, vamos estar ouvindo uma parcela da palavra de Deus, nosso companheiro de escala, o presbítero irmão Edson Luba, depois da irmã Jaqueline já vai estar trazendo uma parcela da palavra de Deus para toda a igreja. Deus abençoe. Outra irmã Jaqueline vai estar louvando o nome do Senhor. Vamos aproveitar, né, aos irmãos que queiram ofertar, dizimar o nome do Senhor, tenham a oportunidade. Toda a igreja para a paz do Senhor. E ela vai louvar hoje comigo. Deus seja louvado, aleluia. Glórias a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Confiar e descansar.
Saúl, amada igreja, pela paz, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos a Deus na oportunidade de estar aqui, né? O irmão cantou assim, descansa, né? Nós vivemos um tempo de tantas preocupações, tantas ansiedades, né? Mas como diz o pastor, eu fico sempre no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Nós fizemos a nossa parte, mas confiamos no Senhor, né? A nossa confiança é depositada nele, nesta batalha, nessa guerra, né, que nós estamos passando aí. Mas como disse o apóstolo Paulo, em todas nós somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Quero repartir com os irmãos então uma palavra nesta noite, que se encontra no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, no capítulo número 5, versículo 1. Palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, para transmitir aos irmãos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de São Lucas, no capítulo número 5 e o versículo 1 e diante. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e o assentou-se e ensinava do barco a multidão. Somente aqui, queridos e amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração tem como título a pesca maravilhosa, né? Que nos ensina a palavra do Senhor, nos ensina esse texto, a palavra do Senhor. Quando eu estava lendo e procurando entender, eu dizia a Deus, eu queria entender, eu queria estar dentro dessa mensagem, eu queria viver essa história, essa narrativa da palavra do Senhor. Eu entendo que ali, a Bíblia diz que esses homens chamados Simão, e ela, Tiago e João estavam pescando, e a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda, eram profissionais na área, eram pessoas que tinham o conhecimento do dia, podemos assim dizer, como os antigos se baseiam muito na lua ou até mesmo no vento, né? O dia que era proporcional à pesca, né? E eles estavam ali fazendo a sua parte, desempenhando o seu trabalho, e a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira, mas nada conseguiram. Eu acredito que, como a Bíblia nos ensina que Pedro era um homem um pouquinho mais fervoroso, podemos assim dizer, no seu espírito, né? No seu gênero, melhor dizendo, tinha um gênero mais forte. Creio eu que lá pelas tantas, de repente na madrugada, Pedro disse para os companheiros: agora vamos parar, né? Vamos parar de pescar, porque já pescamos a noite inteira, nada, jogamos para um lado, jogamos para o outro, já troquemos de pesqueiro, como diz o pescador, e nada, né? Mas o que eu aprendo na palavra do Senhor, meus queridos e amados irmãos? Como eu disse, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de dificuldade, da qual nós muitas vezes procuramos resolver todas as coisas da nossa forma. Mas quando nós vamos da nossa forma, Deus não consegue agir, Deus não consegue trabalhar, Deus não consegue fazer o querer dele. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós dizemos: Deus, eu preciso que o Senhor haja de misericórdia, eu quero ser o canal. Nós não decoramos a palavra do Senhor para transmitir para os irmãos. Do contrário, seria aquilo que nós preparamos para transmitir para os irmãos. Mas nós estamos aqui como canal e como ferramenta do Senhor, para que Deus, através da sua palavra, venha nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens estavam ali. E creio eu que pela história, assim posso figurar, para melhor os irmãos entender, que Pedro já começa a ficar nervoso, começa a ficar estressado, dizendo: vamos pescar mais um pouquinho, se não der nós vamos para casa. Se eu não conseguir, nós vamos voltar. E vamos parar, vamos sair desse barco. O que acontece, queridos e amados irmãos, muitas vezes quando a luta e a dificuldade vem na nossa casa, quando o vendaval vem, quando o mar não está para peixe, podemos assim dizer em parábola, muitas vezes que vem aqueles pensamentos: agora eu vou parar, agora eu vou desistir. Mas é nesse momento que nós temos que lembrar, que nós temos que voltar ao princípio, de orar e pedir ao Senhor o conselho, de falar com o Senhor, entregar tudo. Como tem aquele livro que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que eles pescaram a noite inteira e nada conseguiram. E quando eles se retiram, quando eles chegam à madrugada, à primeira hora da manhã, eles estavam saindo dos seus barcos. Saíram e estavam ali, queridos irmãos, que estavam lavando as suas redes. Deus
para nós entender a palavra do Senhor, quando muitas vezes nós oramos e questionamos o Senhor, será que a minha oração não chega a Ti? Será que, Senhor, que o meu esforço não é compreendido pelo Senhor? Deus, Ele é um grande observador. Ele age em silêncio nas nossas vidas. Ele espera nós caminhar, dar nossos passos e recorrer a Ele, porque Ele é o comandante de todas as coisas. Estavam os homens ali, os discípulos do Senhor, então lavando as suas redes, e entristecido porque o seu trabalho não foi produtivo a noite toda. Eles deram o seu esforço, deram o seu melhor. Quando Deus muitas vezes, irmãos, nos prova, nós damos o nosso melhor, muitas vezes nós damos o nosso melhor e a coisa parece que não anda. Nós temos que compreender que os planos do Senhor não são os mesmos que os nossos. Os nossos pensamentos são muito rápidos e nós queremos ver a coisa acontecer muito. Nós dobramos nossos joelhos, nós levantamos e já tem que estar à nossa frente. Mas Deus, Ele faz, Ele espera o tempo de nós estar pronto para aquilo acontecer. É que nem numa empresa, quando a pessoa, para ser promovida, quando você vai pedir a sua vaga de emprego, o patrão fica nos observando, pede para o chefe ou algum outro ali ficar nos observando, para ver se o nosso trabalho é de qualidade, se nós fizemos com amor. Nosso patrão, na reunião, ele disse assim que tudo aquilo que nós temos que fazer com amor, o nosso trabalho. Porque se nós fizermos de um jeito, de uma forma, como jugo, como a Bíblia diz, que é sem vontade, aquele trabalho não sai perfeito. Nosso trabalho tem que ser com amor naquilo que fizemos, independente do trabalho, tem que ser com amor e com alegria. E assim é. Quando o nosso patrão observa que nós desempenhamos o trabalho com alegria, com amor, não precisamos nem falar nada. Somente com os gestos e com as atitudes ele nos promove. Eu falo disso porque o irmão Marcos é testemunha. Quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu trabalhava somente ajudando. Trabalhei com o irmão Marcos na região de Porto Alegre, tempo com ele. Nunca falei nada nem A nem B, nunca pedi para ele nada para ser promovido nem A nem B. Mas chegou aquele tempo que o patrão, observando, sabendo das coisas, ele me chamou lá na RH e disse assim, para o moço do RH me promover. Então aqui nós falamos da palavra do Senhor, que Deus, Ele quer nos abençoar, mas tem que ser na vontade dEle, no tempo dEle, tudo acontece. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada então, que os discípulos estavam ali lavando as suas redes. E Jesus se aproxima ali da praia e vê aqueles homens lavando a rede, os lavando a rede. E Jesus poderia pedir para qualquer um daqueles outros do barco, para João, para Tiago, para Pedro, melhor dizendo, para Tiago, ou para Pedro, que foi o que ele pediu na realidade, Pedro, Tiago e João estavam pescando, Pedro e Tiago estavam num barco e Simeão estava no outro, Simão estava no outro. E Jesus pediu para quem? Para aquele que estava nervoso, para aquele que estava querendo largar o barco. Para aquele que estava com dificuldade, Jesus disse, me dá o teu barco. Pediu para Simão o barco dele, porque Simão já estava lavando as redes, de repente no seu coração, ele já tinha aceitado, nunca mais, vou lavar isso aqui, vou guardar minha rede e vou parar. Vou lavar minha rede e vou parar, agora chega, Já tantos anos trabalhando e hoje eu passei a noite inteira, eu cansei. Muitas vezes na nossa trajetória, na caminhada, nós dizemos assim, Senhor, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu sempre fiz o melhor. E por que nada acontece? Por que nada é melhor na minha vida? Porque as bênçãos do Senhor, ela vem na sequência. Depois que nós passamos, podemos assim dizer, um teste do Senhor, na vontade do Senhor. A Bíblia diz então que Jesus pediu o barco logo de Simão, que estava ali nervoso, porque Jesus queria ensinar. Jesus disse para Simão, me empresta o teu barco. Eu acredito que ele emprestou, não muito gostoso, E Jesus foi um pouquinho mais longe e começou a ensinar o povo e a transmitir a sua palavra. E a Bíblia diz que a nossa fé vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Eu acredito que ali Jesus começou a dar aquele ensino mansamente, ensinando, instruindo como deve ser, como deve se tratar, como deve fazer. De repente eu não sei, a Bíblia não relata essa parte, mas de repente uma das mensagens Jesus disse para eles, vocês oraram antes de sair para a pesca? Vocês fizeram a parte espiritual de vocês antes de sair para exercitar o seu trabalho, para que o trabalho fosse desempenhado com qualidade, com alegria? E de repente um olhava para o outro e dizia, pior que não fizemos isso. Muitas das vezes, queridos meus irmãos, eu tenho esse hábito. Quando eu vou começar meu trabalho na primeira da manhã, eu digo, Deus vai comigo.
me guardando e me livrando de todo mal, de todo perigo que possa nos acontecer. E somente Deus, eu e Deus, sabe de quantas Deus já tem me guardado. Os nossos companheiros que também já sabem como é que é. É só Deus para nos guardar e nos livrar. Então, tem a parte espiritual nós não enxergamos. Nós não vemos este mundo que nos cerca. O inimigo jamais quer nos ver. Ele não queria ver você aqui dentro da casa do Senhor nesta noite. Não era o prazer dele de nos ver aqui, mas Deus colocou aquele desejo no nosso coração. E quando você foi se arrumar lá no teu quarto, aquela chama ardente de estar na casa do Senhor para adorar e bendizer o nome do Senhor, Deus está muito feliz por nós estarmos na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo, queridos e amados irmãos, que eu aprendo aqui na palavra do Senhor, que em tudo, primeiro, como disse o pastor, sobre a pescaria, a sua brincadeira ali, ele dizendo que primeiro pescou 3, traz um para mim. Então, primeiro passo é nós aprendermos com o Senhor e na casa do Senhor, falar com o Senhor, porque a Bíblia nos ensina que Ele é concebível, Ele é maravilhoso, Ele é transporte, é para a eternidade, é o príncipe da paz. Ele tem tudo para você. Como disse o pastor, se você não tem paz, de repente à noite não consegue dormir, não consegue descansar, fala com Ele. Diz para Ele: Senhor, quantas noites